Estão vendo aí, né? Sim, tá sim. Show. É, Vamos lá. Pessoal, na aula passada, só para dar um... Hernani não entendeu, mas eu estava dizendo a Maria e a Everton que eu estou gravando as aulas e colocando o link no, no link do YouTube, né? No ar, vai só você entrar no ar e clicar no link que vai direto para a aula, tá certo? Que a Unifacex, ela fez um canal, né, no YouTube só para a gente postar vídeos, professores. Então, eu estou postando lá os links e vocês só clicarem lá e vai direto para a aula. No caso, vocês, por exemplo, que perderam a aula passada, quiserem assistir, foi bem interessante. E aí, assim, só para vocês também não começarem essa aula do nada, do zero, a gente está tratando, né, da relação da sociologia com a educação física com o esporte, né? E a gente tratou o que é sociologia, né? Falou dessa questão do estudo da vida social humana, dos grupos, da sociedade, né? A sociologia pensa isso, né? E a gente tratou bem, discutiu bem legal esses dois tópicos aí, em especial o segundo tópico, né? Com relação que o indivíduo não se constitui sozinho, mas na relação com os outros, né? Aí a gente falou que essas relações ele vai construir a sua identidade enquanto sujeito, né? E aí nós temos ambientes que influenciam, né? Que podem influenciar, como a família, a escola, a sua classe social, amigos, enfim, né? Todas essas instituições são formadoras do indivíduo. Umas influenciam mais, outras menos, mas você não se constitui sozinho do nada. Alguma coisa lhe influencia. E aí a gente fala muito das questões do capitalismo, né? Que o avanço do capitalismo atinge, consequentemente, o esporte, e esse avanço esportivo vai junto ao capital, né? Ao capitalismo. Ah, a gente falou também um pouco das abordagens da educação física, né? Que são, que são períodos históricos sociais, né? Essas abordagens refletem o que acontecia socialmente, né? A gente discutiu cada uma delas, e aí a gente entrar agora nesse campo aqui de tensões e temáticas sociais, aonde o esporte está inserido, né? O que é que o Bourdieu lá, tem lá no final, né? Bourdieu, ele um autor, né, da sociologia muito importante, muitos professores utilizam, né, ou utilizam, né? Eu particularmente gosto muito dele. E o Bourdieu, obviamente, que ele vai tratar da sociologia de uma forma geral, com pinceladas em alguns campos específicos, mas assim, não vai ser um sociólogo que trata da educação física, entendeu? Ele trata de uma forma maior, de uma forma geral, alguns pontos específicos, como esse aqui que eu vou falar para vocês, né, do campo esportivo, por exemplo, mas a gente traz ele para a nossa área para a gente tentar entender, né, essa relação que ele faz. O que, que o Bourdieu vai falar, né? Que o campo das práticas esportivas é um lugar de lutas, né? Que, entre outras coisas, disputam o monopólio de imposição da definição legítima da prática esportiva e da função da atividade esportiva. Amadorismo contra o profissionalismo. Esporte prática contra esporte espetáculo. Esporte distintivo, de elite, esporte popular, de massa. O que que o Bourdieu vai pensar? O que ele está falando aí, basicamente, de uma forma mais simplificada,
é que o esporte, de uma forma mais ampla, que ele vai chamar de o campo das práticas esportivas, e você vai entender por que ele fala campo, é, 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 é puramente o que acontece na sociedade. É um lugar de lutas sociais, por exemplo, a deficiência, a mulher, o negro. Isso na sociedade eles lutam. No campo esportivo não será diferente. Pólio, né? Ou seja, pensando no basquete, né? Na NBA. A NBA quer perder o monopólio dela de grande detentora esportiva da prática do basquete? Não, né? Ela é quem decide até que ponto vai ser válido ela levar uma equipe para um determinado país, ela é quem decide se aquele campeonato vai gastar tanto dinheiro, vai dar tanto de premiação. Assim, pensando na gente, a CBF, né, que é manter esse monopólio, onde todas as confederações, todas as federações dos estados têm que estar aos seus pés. O que ela disser, todo mundo tem que votar a favor dela, né? E ela vai decidir, aí ele fala até ali o que é amador e o que é profissional, né? No Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos um campeonato profissional da boca para fora, porque ele se comporta totalmente como um campeonato amador, né? Um exemplo disso foi agora o campeonato desse ano de futebol, né? O segundo turno do campeonato começou sem ainda ter tido a final do primeiro turno. Dá para entender isso? Isso é amador ao extremo. Como é que eu começo um segundo turno de um campeonato se eu não sei nem quem ganhou o primeiro, né? Então, assim, falta de gestão e por aí vai. E aí ele entra nesse processo também de esporte prática e de esporte espetáculo, né? Que a gente até discutiu isso, né? Que o esporte hoje está muito mais voltado à espetacularização do que à prática esportiva em si, né? Dessa distinção do que seria um esporte de elite e um esporte popular, né? De massa, né? Por exemplo, o tênis e o futebol. Então ele vai entrar nessas discussões. Isso aí é social. É como se só quem pudesse praticar tênis é quem tivesse dinheiro, quem tivesse condições de comprar uma raquete. Ou seja, uma classe média alta, por exemplo. E o de massa, qualquer pessoa de qualquer classe pode jogar. Você, no meio da rua, você compra uma bola, qualquer bola, dentro de leite, R$ 10, R$ 5 e joga. Então, isso é distinção social. Para ele, dificilmente você vai subir no Morro Irmã Luiz e vai encontrar alguém jogando tênis. Mas jogando futebol, em cada esquina você vai encontrar. Então, percebam que ele fala da prática esportiva em si, ok, mas toda ela voltada ao que acontece de fato na sociedade. E aí ele vai chamar isso de tensão, né? Tensão e temática. E o que que a gente pode pegar, levando para o esporte especificamente, o que que a gente pode trazer para a nossa área de relevante, lógico, várias temáticas sociais, tensões, né? A gente pode citar aqui, mas eu trouxe 4 delas, porque senão ia demorar muito, mas, por exemplo, as questões de gênero, né? O que é que tensiona isso no Brasil e no esporte, né? Vocês bem sabem que eu botei a Marta, propositalmente, a foto dela, né? Porque ela sim, ela está aqui, ó, nesse primeiro, o campo das práticas esportivas é um lugar de lutas, né? Ela está nesse lugar de luta, dentro de uma prática esportiva, em diversos aspectos, né? Desde que seja valorizado o futebol feminino no Brasil,
visto que o Brasil é um país de futebol, né, até as questões de gênero, né, de fato, né, da, da homossexualidade, da heterossexualidade, da bissexualidade, e por aí vai. E isso tensiona socialmente, é uma tensão social que acontece dentro do esporte. A gente sabe que, a gente que é da área, a gente sabe que você vai escutar muito uma pessoa dizer, ver uma menina ou uma mulher jogando, vai chamar ela de homossexual. E é porque eu estou falando com termos respeitosos, né? Para não dizer os nomes, os adjetivos que utilizam de fato, né? Vai chamar ela de sapatão, vai chamar ela de um monte de coisa, né? Um homem que joga vôlei, né? Também vai ter esse estereótipo, né? Então, assim, quando o Bourdieu fala da questão da luta e fala dessas tensões, exatamente, sai da sociedade e entra no campo esportivo, né? De fato. É como se uma mulher que fosse homossexual estivesse cometendo um crime, entendeu? Jogar futebol, por exemplo. Deixa ela jogar. Qual o problema nisso? Ou então um homem que joga vôlei, qual o problema? E o que é que tem, né? O que ele fala muito isso, né? Que ele traz para a discussão, aí o que é que tem, né? Qual é a problemática nisso, né? A gente tem que discutir, lógico, né? Tem que discutir isso, deixar claro, mas qual é o problema, de fato? Aonde está o problema, né? E aí ele vai para as questões sociais mesmo, né? Vai para o machismo, a sociedade patriarcal, né? Que mesmo a gente sendo criado, na maioria das vezes, pela mãe, a gente continua reproduzindo esses preconceitos, né? E por aí vai, né? Eu botei a Marta porque a Marta é um dos maiores símbolos do nosso esporte, né? Não só de futebol, do nosso esporte. E ela, na Copa do Mundo, a mais recente, todas as lutas que ela já vem travando aí com relação a essa questão de gênero, a valorização do futebol feminino e por aí vai, né? Agora ela até bateu de frente, né, com a FIFA, passando o batom, não pode, né, para fazer o merchan aí e tal, e eu, para mostrar que o batom não sai nem a pau, mesmo suando e tal. E assim, tipo, eu sou mulher, pô, eu uso batom, eu tenho, eu sou feminina, entendeu? Então, assim, foi de propósito essas questões dela, né? Fora o merchan que ela estava fazendo para uma determinada empresa e o dinheiro que ela ia receber, ela juntou o útil ao agradável, né? Para mostrar, assim, que só porque ela joga futebol ela não pode se arrumar, ela não pode passar um batom, ela não pode ser uma mulher, ela não pode ser uma feminina, né? Então, aí já foi um movimento de luta dela dentro de uma Copa do Mundo, né? Eu não sei se vocês viram isso, né? Se vocês prestaram atenção, mas teve um furdunço geral, e era isso que ela queria, né? Que tivesse esse furdunço geral mesmo para que a gente discutisse isso. O ruim é quando a gente não discute mais, né? Aceita passivamente. É, outra que e aqui já tá, e aqui essa fala minha já ajuda um pouco ao grupo que vai pegar gênero, né? A ética, eu botei aqui ética, doping, e em especial, lógico que a ética não é só o doping, né? Tem outras atitudes que você pode tomar que não sejam atitudes éticas, né? Mas eu coloquei aqui o doping, por ser a mais comum das atitudes antiéticas, né? Dentro do esporte de alto rendimento, né? E eu botei essa foto também proposital, né? Do Lance Armstrong. Se vocês puderem assistir, tem um filme com ele que fala toda a história dele, né? E ele perdeu, inclusive. Ele ganhou 7 vezes a volta da França, seguida, né? Heptacampeão. E
a volta da França é como se fosse a Copa do Mundo de futebol, como se fosse uma Olimpíada, né? Assim, é o ápice do ciclismo mundial. Ele é cano, né? E ele teve um câncer nos testículos e fez tratamento, melhorou, né? Venceu o câncer e continuou com o ciclismo, né? Até então ele era um ciclista dito normal. Ele curou-se do câncer e após a cura do câncer ele deu 7 vezes seguida a volta da França. Aí ele virou um deus do esporte, né? Porque ele não só venceu um câncer, como depois, logo após, ele ganhou 7 vezes a volta da França, né? Eu me lembro que na época, e aí na minha época, e aí eu acho que na época de alguns de vocês também, tinha uma pulseirinha amarela que se vendia, que era da Nike, né? Que você comprava essa pulseirinha amarela, aquela de borracha, e você ajudava a instituição Lance Armstrong, né, da luta contra o câncer, né? Eu me lembro que eu comprei essa pulseira para ajudar ele, né? Porque para mim ele era um atleta fenomenal, né? Até o dia, muitos anos depois, que o mundo descobriu que ele se dopava, né? Mas a época que ele fazia isso, os exames ainda não eram tão modernos como são os exames de hoje. Então não conseguiam detectar esse doping nele. Mas como ele sempre foi acusado, mesmo sem provas, por jornalistas, outros atletas, sempre teve uma carreira conturbada com relação a isso, a, a USADA, né, que é o órgão de dopagem, fez o quê? Congelou, né? Urina, sangue, tudo que podia detectar doping depois, congelou. E aí, com a modernidade hoje, né, fizeram os testes que tem hoje e descobriram que ele se dopava. Vocês estão me escutando? Em alto e bom som. Beleza, porque vocês estão tão calados que eu fico achando que eu estou falando só. Aí, assim, e a dopagem que ele fazia era uma dopagem chamada EPO, né, que é eritropoetina, né, que ele fazia o quê? Ele retirava o sangue dele oxigenado, colocava nas ampolas, e vocês sabem que no ciclismo há uma equipe, né, e a equipe corre osso, né, pedala para um da equipe ganhar, né, ser o campeão ao final de tudo, né, e a equipe dele pedalava para ele, né, e eles têm também um trailer que acompanha, né, todo o percurso das etapas, é mais de uma corrida, né, é mais de uma prova, e aí esse trailer serve para você fazer xixi, fazer cocô, tomar água, quebrar furar um pneu, trocar guidon, o selim, sei lá, alguma coisa da bicicleta, e você na hora lá parar e ajeitar. Aí ele colocava o quê? Ele colocava todas essas ampolas com o sangue oxigenado. No meio da prova, quando ele começava a cansar, o rendimento dele caía, ele entrava no trailer e fazia a transfusão sanguínea, colocava o sangue oxigenado nele. Sabia, a equipe sabia, Rapaz, os companheiros, os companheiros sabiam, e aí quando ele voltava com todo o gás, né? Porque o nosso cansaço, a grosso modo, tá? Eu vou falar a grosso modo, é causado exatamente porque a gente não consegue mais oxigenar, né, pô? exatamente. E aí o cara repõe tudo oxigenado. Aí tá todo mundo lá morrendo, se acabando, e ele novinho. Ele ganhava muito, sabe em quais provas? Nas provas de montanha.
Mas ele não ganhava, Diogo, ele não ganhava, assim, uma diferença de 3 segundos, 2 segundos, não. E você já deve ter visto prova de ciclismo, geralmente chega bem uns 10 de uma vez, né? É, O cara ganha por causa de uma roda, por causa da metade de uma roda, né? Ele não, ele ganhava disparado. Assista, pô, é muito massa esse é o filme da história da vida dele. eu vou ver. Eu É acho que é muito um que quando aquela primeira imagem é ele deitado como se fosse numa maca ou numa eu não cama, me, sei lá. é porque tem documentário e tem filme, sabe, Diogo? Ah, tá. Aí eu acho o filme melhor, Entendi. porque o filme trata tudo mesmo, né? Vou pesquisar, vou Aí, pesquisar. e aí assim, levando isso, depois ele foi diagnosticado como sociopata, né? Sociopata, né? Ele, ele, ele tinha, a grosso modo também, né? Ele tinha prazer, ele em enganar a sociedade. Porque o psicopata, ele tem, matar a pessoa, né? Sim, O sociopata tem em enganar uma grande massa de pessoas. Então, assim, ele não fazia isso, resumão da história, ele não fazia isso apenas para ser o campeão, não. Ele fazia para enganar os outros, se sentir maior do que os outros e se sentir no poder. Eu estou enganando os bestas, entendeu? entendi. Então veja que a sociopatia é uma coisa social dentro do esporte, né? Lógico que ele ganhar, ele ser campeão também é social isso, né? Porque ele vai andar nem mais na rua, né? Ele Pois é. vai ser conhecido, vai ser ídolo, vai ser... E não é à toa, Diogo, Maria, Everton, Hernani, que essa pulseira dele vende. Eu aqui em Natal comprei. Veja como ele conseguiu atingir, né? Mas só que, no final das contas, ele tem muita sorte, porque ele perdeu todos os patrocínios, ele perdeu os 7 títulos, ou seja, quem ficou em segundo foi declarado vencedor, foi declarado campeão, né? É, ele perdeu a mulher e os filhos, separou dele, né? Os filhos não querem mais saber dele. Enfim, perdeu tudo. Porém, ele é um dos sócios, fundadores da Uber. Isso é o quê? Ele é o mais rico do mundo, hoje. Sim, Não mais pelo esporte, mas sim pela Uber. Porque ele foi um dos caras que criou a Uber. Pensou a Uber junto com outras pessoas, entendeu? entendi. Então, assim, ele perdeu tudo, faliu, mas aí, de repente, teve essa ideia junto com outras pessoas, um grupo de pessoas, né? E fundou a Uber. E veja que é outro pensamento social e de massa, né, dele. Vai atingir uma Pois gama é. de pessoas, vai atingir mundialmente, que é o que ele pensa, né? E como isso é uma doença, de fato, tem tratamento, mas não tem cura, não tem o que fazer. O cara é assim. A psicopatia é nesse sentido, né? O psicopata ele não pode voltar à sociedade porque não tem cura. Então, se você prender um psicopata hoje, ele disser que se arrepende, você soltar, ele vai fazer a mesma coisa depois. Não tem cura a psicopatia. Né? Então, um cara que é psicopatia é ele tem que ficar preso a vida inteira. E se ele voltar, ele vai fazer a mesma coisa, porque é um desejo incontrolável. Ele não consegue controlar isso. É diferente da gente que consegue. Ou pelo menos eu acho que consegue, né? Sim. Não é porque Diogo, por exemplo, vai ver uma mulher andando nua na rua, que ele vai chegar e querer ter relação com ela e pegar a força. Muito pelo contrário, é capaz de Diogo, e aí, Diogo, confiando muito em você já, é capaz de Diogo até
querer proteger aquela pessoa. Sim. Entendeu? A gente já tem outra visão, né, da coisa, né? Então, então, perceba que essas duas tensões e essas duas temáticas estão envolvidas diretamente na sociedade e no âmbito esportivo, né? Outras atitudes antiéticas a gente escuta de pessoas fazendo um trabalho, com um colega de trabalho, por exemplo, né? E por aí vai. Outra importante é a deficiência, né? Essa deficiência sendo aquela exclusão social de fato, né? E no esporte também, né? Se você acha que a Paralimpíada uma competição inclusiva, não é. Só vai para a Paralimpíada os melhores, né? Então, não tem boquinha, é igual à Olimpíada, é igual ao alto rendimento, né? De fato. Ah, o bichinho, ele não tem um braço, vamos colocar ele não faça os tempos que é para se fazer para classificar, não, para ver se ele vai. Pois Não é. vai, não. Não vai, não. Ele não treine mesmo. E digo mais, viu, pessoal? O que tem de atitude antiética cometida, não só pelos treinadores e tal, como pelos próprios deficientes, não está no gibi, não, viu? É mesmo. Uma vez eu tava fazendo os testes porque os testes hoje, eles são funcionais, né? São funcionais. Não é mais, vou dar só um exemplo aqui. Antigamente, os testes para saber em que lugar, em que classe aquele atleta ficaria, era pela deficiência. Então, o cara não tem as duas pernas, é amputado das duas pernas, ele vai ficar lá numa classe X. Ah, o cara, ele é paralítico, ele não anda, mas ele tem as duas pernas. É na classe Y, ele não é a mesma coisa de um cara que não tem as duas pernas, ele tem, ele só não tem utilidade, né? Isso. Então, assim, a gente classificava dessa forma, né? Agora não é mais assim, agora é pela função. As duas pernas, e o outro pode ter as duas pernas, mas andar na cadeira de roda, né? Mas eles podem fazer a mesma coisa. E eu acho correto, inclusive, que seja assim. E essa mudança, por exemplo, prejudicou o Clodoaldo Silva, é daqui, nosso nadador, né? Porque ele saiu de uma categoria para ir para outra. Na categoria que ele estava, ele vencia tudo. Quando mudou para o funcional, ele começou a pegar atletas que faziam, porque na dele, era um atleta da mesma deficiência que ele tinha, daquele grupo de deficiência que ele tinha. Ele era melhor do que todos ali. Quando muda para funcional, a mesma deficiência que ele, mas tinha a pegar a bola sozinho do chão e arremessar. Vai ter aquele que não pode pegar sozinho, tem que ter o companheiro para entregar para ele, né? O treinador para entregar para ele jogar. E vai ter outra categoria ainda que é dos que não tem movimento nenhum, que tem que ter eu esqueci o nome agora, não é escorrego, não. Esqueci o nome, que ele empurra com a boca a bola, né? Já deve ter visto isso. Bocha, Ele, né? bota, ele empurra com alguma coisa que ele bota na boca. É porque tem um nome específico técnico para cada coisinha dessa, eu não tô lembrando agora, que é muita coisa, mas você já deve ter visto na bocha isso. Isso. Ele empurra com a boca, ou então ele bota na testa, tipo um chapéuzinho que tem
um pontiagudo que ele empurra com a testa. E aí tem tipo uma caixa que a bola desce assim, vai escorregando, né? E vai lá nas outras bolas. Aí tem cara que faz o quê? Você pergunta assim, você consegue pegar essa bola sozinho? Aí o cara vai e diz, não, não consigo. Mas ele consegue. Aí ele se faz de doido, finge tentar e finge não conseguir, para ele entrar numa categoria que ele possa ter mais vantagem. Mas só que ele sempre é pego. Esses atletas, eles sempre são pegos depois, porque é impossível você manter uma mentira toda hora, em todo momento, em todas as competições, entendeu? Em algum momento ele vai esquecer e vai pegar a bola. Já vi isso demais. E o constrangimento para dizer isso depois? Dizer assim, Diogo Ginani, atleta da categoria tal, está desclassificado, isso no áudio para todo mundo escutar. Está desclassificado por fazer uma manobra onde nenhum dos atletas consegue fazer. Aí Diogo é eliminado. Aí depois vai lá a comissão falar com o Diogo por que ele está classificado ali. Aí vai fazer uma sindicância para saber se foi ele, se foi o treinador, se foi o pessoal que fez o teste, quem foi que deixou ele estar ali. Aí geralmente a culpa é do atleta e ele sofre punição, fica 6 meses, 1 ano, 2 anos sem poder participar de nenhuma competição porque foi antiético. Professor, Diga, Nani. até falando um pouco da deficiência, até agora não esse ano, porque por causa da pandemia, né? Mas eu trabalho com corrida de rua e a gente faz, nas inscrições da corrida, a gente faz a seleção através do laudo médico, não é isso? Sim. Para poder saber a deficiência de cada um lá na hora de correr. Na hora de premiar, na verdade. Aí, mas a gente tem muitos que se dizem atletas aqui em Natal. Estou falando na minha realidade, mas apesar que eu já vi isso fora também, que eu faço algumas corridas fora do Rio Grande do Norte. A galera falsificando os laudos médicos, ou até mesmo o laudo é correto, é sério, mas o médico falsificou para ele, então, né? Se ele foi conivente, então, com a situação. Isso. Pro cara só subir um pódio, pô, pra ganhar, às vezes, mixaria, R$200, R$50, sei lá, porque a premiação aqui é baixa, né? Não tem premiação alta. Sim. Mas só pra ter vantagem. A verdade é essa, na minha cabeça, pra ter vantagem. Porque muita gente chega com laudo de surdo, por exemplo, né? De problema auditivo. Aí você vai e liga pra ele, e ele atende. Porque tem uma situação que não tá dessa forma. Muita gente precisou tirar dúvida com ele em relação ao laudo dele, ligava e ele atendia diretamente, entendeu? Não era só o fato. E a gente fez um teste uma vez. Conhecendo ele, a gente pegou, ligou, olhando para ele, visualizando. Ele não tava nos vendo, e a gente ligou para ele. Aí ele pegou da mesma hora, não olhou nem quem era a ligação. Tivesse vibrado, por exemplo, no bolso, e ele tivesse olhado primeiro antes de colocar no ouvido, né? Ele não, simplesmente tirou do bolso e botou no ouvido. Então, esse cara não é só. Ele tá burlando toda a vida, a situação, sabe? Aí a gente pegou, chamou a federação de atletismo daqui e foi fazer os testes com ele tal, para poder tirar essa regalia dele. Por quê? Ele não pagava as inscrições, muitas vezes, ou só 50%, né? Porque é de lei. E por outro lado, para subir pódio, porque ele só tinha um ou outro na categoria dele. Então não podia correr 20 mil pessoas, mas ele subia pódio porque ela tinha um ou outro. Subia na categoria, né? Sim. Aí você tem essas vantagens e desvantagens, que também tem as desonestidades também, né? Como você já vinha dizendo. Levando para outro ambiente, lógico que o nosso ambiente aqui é o esporte, mas levando para outro ambiente. Eu estava falando na turma sobre deficiência, né? Uma outra turma estava falando sobre deficiência. Aí, para você não. Vamos lá. Para você não ser considerado deficiente, é impossível, praticamente. Em alguma coisa você vai ser. Então, por exemplo, eu teria que, para não ser deficiente auditivo, 100%. Vocês acham, sinceramente, que a nossa audição hoje é 100%?
de tanto que a gente escutou de barulho, de explosão, disso e aquilo, né? Não é. Não é. Então, você já seria considerado, tecnicamente, um deficiente auditivo. Um cara que usa óculos, tecnicamente, ele é considerado deficiente visual. Beleza. Até aí, tranquilo, né? Mas são deficiências. Ah, eu não escuto 100%, eu escuto 99%. Pô, você não vai ser considerado, você não vai ter uma vantagem numa corrida de rua porque você não escuta 100%. Isso é óbvio. A deficiência auditiva vai no sentido de você, de fato, não ouvir, né? Eu falei o que é técnico e eu falei o que é funcional. Eu não posso considerar uma pessoa, ela vai ter que correr na mesma categoria dos cegos, porque ele usa 2 graus no olho direito e 1,5 no esquerdo. Não. Ele consegue enxergar, sim. Cego o cara não enxerga nada, é preto, é cegueira mesmo. Então, há casos e casos, né? Uma coisa técnica, outra coisa é funcional. Beleza. Aí, eu dando aula para explicando isso, né? Para uma turma. Aí, no final da aula, chegou uma menina para mim e disse, professor, me tira uma dúvida? Eu digo, pô, não. É porque eu sou concurseira, eu faço concurso direto. Eu uso óculos. Não tem como eu pedir para entrar como deficiente, não? Olha aí, olha aí. Aí eu disse, minha querida, não tem enxerga. Aí ela, mas se eu tirar o óculos, eu não vejo direito. Você não vê ou você não vê direito? Tem uma diferença grande aí. Aí é. Ó, uma pessoa querendo tirar, superestimando, né, hipertrofiando a deficiência quando era para você minimizar, né, para ter uma vantagem perante os outros numa prova de concurso. Não é coletiva aí, é pensamento individual, né? Então, assim, eu uso óculos, eu tenho miopia, tenho astigmatismo, né? Eu vou fazer o máximo que você vai conseguir fazer é pedir uma prova adaptada para você, mas tem uma vantagem, não. Você não vai ter, não, minha querida. Sinto muito me informar. Ela queria concorrer junto com os deficientes, aí é demais, né? Aí é demais. Mas percebam que a pessoa se utiliza. Outra vez foi na escola, é, 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 o, o pai do menino, o menino tinha autismo, né? Tinha autismo. Aí o menino tinha a prova adaptada, tinha todo aquele, né, processo, mas o autismo dele era um autismo leve. Porque nós temos aí, o autismo não é é leve, moderado e severo. O dele era leve, né? Era grau leve. Aí, a professora da escola, a psicóloga da escola, a psicopedagoga, todo mundo, a coordenação disse, ó, ele já está conseguindo fazer bem as atividades, né? Vamos colocar as atividades normais para ele, como qualquer outra criança, né? Beleza. Quem disse que o pai e a mãe deixou? Deixou não. Não, ele não pode fazer não, porque ele vai ter dificuldade. A preocupação do pai e da mãe era qual? Era o menino tirar nota boa, era o menino passar, era o menino... Para socialmente ele dizer que o menino é bom. Mas a ideia não é essa, entendeu? A ideia é ele se juntar aos demais e mostrar que essa deficiência que ele tem, o autismo, não influencia no seu modo de viver junto aos outros. Mas os pais, repito, hipertrofiavam a deficiência dele para que ele continuasse tendo as vantagens dentro da escola. Aí, quando for fazer o Enem, vai ter vantagem. Aí, entendeu? Como as pessoas utilizam também isso, é antiético, né? Antieticamente, né? Era para você, não, tá certo,
Não, vamos lá, eu ajudo, eu sou pai, eu sou a mãe, né? Eu ajudo em casa, vamos lá. Qual é a sugestão que vocês têm? Eu estou fazendo assim, assim, assim. Vai mudar agora, né? Vai botar agora para ele fazer o normal, né? O dito normal? É. Então, o que é que vocês dizem para mim? Eu mudo o quê? Enquanto ensino, em casa, enquanto, né? Ó, agora você vai fazer assim, 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 vai ter um pouquinho mais de paciência por causa disso, por causa daquilo e tal. Escuta as orientações e tenta. Passou um mês, passou 2 meses, não deu certo, foi muito conflito, você viu na PRA, ansiou, sabe o que? Volta. Mas o cara nem tentar quer. É, passando aqui para esse outro aqui, essa violência. Eu coloquei aqui violência, né? Que aí tá na nossa sociedade, né? E no esporte, né? E no esporte. Aqui é uma foto dos hooligans, né? Os hooligans ingleses, né? Que até hoje, eles, mesmo proibidos de se reunirem na Inglaterra para assistir jogos da seleção inglesa, nos outros países eles se reúnem porque eles não são proibidos, né? Ah, tem filmes sobre os hooligans, tem livros sobre o hooliganismo. Pessoal, e é muito pertinente vocês lerem e estudarem, por exemplo, dos hooligans, só para dar um exemplo, né? Porque vocês vão perceber que não é só simplesmente um grupo de pessoas que vai ali fazer uma confusão, não. É muito maior do que isso. É um negócio gigantesco. É ideologia, é pensamento, é comportamento. A maioria deles é excluído socialmente e vê nesse grupo uma inclusão social, né? Por isso essa defesa toda aquele grupo específico, por isso que eles dão a vida pelo outro lá. Então, assim, a gente tem uma mania de falar pelo senso comum de que a torcida organizada, pensando aqui no Brasil, né, saindo dos hooligans, falando aqui do Brasil, é simplesmente um grupo de pessoas que vai para o estado brigar. Não é só isso. Não é só isso. É muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Eu não estou nem defendendo, não, longe de mim. Eu só estou falando que é mais do que isso. Até porque eu não tenho como defender violência, né? Isso é óbvio. Se a gente for analisar friamente, entender e ler, os menos culpados são eles, de tudo que acontece, né? São pessoas que, de fato, necessitariam, por exemplo, do Estado estar perto, mas não. É por isso que eles são putos com os rivais, eles são putos com a polícia, são putos com tudo, pô. Porque é puto com a vida, entendeu? Eles são putos com a vida. A vida para eles não tanto faz. Quando um grupo desse sai, por exemplo, uma torcida daqui sai para outro estado para assistir um jogo do seu time, por exemplo, para eles, se morrer, morreu, entendeu? Eles não estão saindo, vamos só para viajar, não, eles estão saindo para dar vida. É nesse sentido, é bem maior, entendeu? Se vocês puderem, eu acho que o Mauro César Pereira, que é o jornalista da ESPN, eu acho que ele fez uma live semana passada, foi 2 semanas atrás, eu não me lembro agora. Ou como eu tenho a memória ruim, Jesus. Tá vendo? Eu tenho uma deficiência. Ele fez uma live com um dos maiores historiadores brasileiros de torcidas organizadas. O cara já escreveu 5 livros sobre... Ele estuda as torcidas organizadas. Eu não sei se fica gravado no IGTV, eu não sei se o Mauro... Não sei. Depois era até uma boa de assistir. Que esse cara vai explicar todo esse contexto histórico, social, político que envolve essas torcidas, entendeu? E é espetacular, é espetacular. E um dos livros de referência dele é da Gaviões da Fiel, né, da torcida do Corinthians, que agora, junto às outras torcidas, estão aí com um movimento político, né?
indo para as ruas combater ou pelo menos com a ideia de combater o fascismo e os apoiadores do Bolsonaro e por aí vai, né? Que eles julgam assim, né? E aí é um movimento político da torcida, né? E detalhe, parte da Gaviões, porque a Gaviões na década de 80 já tinha esse viés político com a democracia, né? Nas diretas já, quando o Brasil está deixando de ser ditadura para virar regime democrático, né? A partir dos jogadores, do Sócrates e aquela galera lá na década de 80, a torcida abraça a causa e começa a fazer manifestações em prol da democracia, e hoje, tentando resgatar aquele período, eles também começam com esse mesmo movimento de democracia, mas só que agora eles não estão só, né? Houve um acordo de paz entre as 4 maiores torcidas de São Paulo, né? Que eu acho que é a Força, eu acho que a do Santos é a Força Jovem, não me lembro o nome, a de São Paulo é Independente, Palmeiras é Mancha Verde, Gaviões. Houve um acordo de paz durante esse período de manifestações em prol da democracia entre as torcidas, para que as manifestações pró-Bolsonaro não cresçam cada dia mais e não fique sem ninguém para rebater. Então, eu não posso dizer simplesmente que esse grupo vai para um estado brigar. Né? Percebo que há algo também por trás disso tudo. Né? Aí vai ter economia, vai ter política, vai ter corrupção, enfim, vai ter tudo isso que há na sociedade, de fato. Né? E essa aqui, que é uma das tensões mais clássicas do mundo esportivo, né? O que seria esporte de rico, o que seria esporte de pobre, né? E aí eu falei da forma mais clara possível, né? Ninguém que nasce num bairro periférico jamais se transformará num jogador de tênis, porque não tem dinheiro nem para comprar uma raquete, por exemplo. Né? Não tem quadra, não tem nada, né? Porque isso aí é uma coisa para rico. Onde é que tem quadra de tênis aqui em Natal? Por exemplo, ali no Aeroclube. Eu posso chamar Diogo para ir lá e jogar? Não. Eu tenho que ir lá com o Diogo, fazer um cadastro no Aeroclube, pagar uma mensalidade para poder usufruir daquele espaço daquela quadra. Você acha que se eu e Diogo a gente fosse ali dos Guarapes, a gente ia ter condições de pagar? Não. Então a gente não joga tênis, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas na UFRN tem um ginásio grande, tem um ginásio pequeno. Do lado daquele ginásio pequeno tem 2 quadras de cimento acabadas, e do lado dessas 2 quadras de cimento está só areia agora. Era uma quadra de tênis. Tinha uma quadra de tênis ali. Daquelas de saibro, né, que é barro. Tinha rede e tudo. Nem existe mais. Agora, se eu e Diogo disser assim, ei, vamos ali para a esquina jogar uma peladinha. Bora. Não, a gente faz uma conta aqui, cada um dá R$1, compra uma bola de 5 contos. Pronto, para jogar. Mas não deve ser assim, né? O Bourdieu quando ele critica essa parte aí, ele vai dizer que existe essa diferença, mas não deveria existir. Todos deveriam ter as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades. Né? E aí ele faz a crítica social e leva para o âmbito esportivo. Por que ele vai chamar de campo, né? Agora eu vou explicar, né? O Bourdieu, ele é francês, além dessa luta de classe, como a gente falou, né? Ele vai, dessas tensões temáticas, ele vai falar de 2 coisas bem legais. Lógico que ele fala de outras coisas, ele é um teórico muito abrangente, mas para a gente aqui, eu acho que essas 2 aqui são interessantíssimas e ideal para discussão. O Bourdieu, ele vai falar de hábitos e vai falar de campo, por isso que ele fala campo esportivo, né? O hábitos, para Bourdieu, ele vai dizer que é o sistema de regras que
criado pela prática, essa sendo a base da realização regular de certas atitudes, ou seja, a regularidade do comportamento. Então, por exemplo, socialmente, dar bom dia é um hábito do ser humano. Lógico que tem pessoas que não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite. Tudo bem. Ele não está nem dizendo que é para todo mundo fazer, não. Ele está fazendo que, numa regra geral, está aqui, sistema de regras criado pela prática, né? No geral, o sujeito dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí é um hábitos. No futebol de campo, por exemplo, o lateral é cobrado com as mãos. Isso é um hábitos do futebol de campo. Beleza? Beleza. E o que ele vai falar de campo? Ele vai dizer, é a esfera da vida social que vai se tornando autônoma pela história das relações existentes em seu interior, que o identifica em seus interesses e recursos próprios. O campo seria algo mais abrangente. Ele vai falar, ó, tem um campo político, econômico e esportivo, que são campos autônomos, né? Eles dialogam entre si, mas é um campo específico. No campo esportivo, futebol, né? Campo esportivo, futebol. Campo esportivo. Hábitos, entrar com o pé direito. Vocês bem sabem que entrar com o pé direito, às vezes as pessoas fazem nem percebe que está fazendo. Porque virou tão hábitos fazer isso que nem sente que está fazendo. Entra lá, pula com os 3 pezinhos e faz o sinal da cruz, né? Entra com o pezinho direito, dá 3 pulinhos e faz o sinal da cruz. Exemplo 2. No futebol, campo, as mulheres incorporam hábitos masculinos e têm sua sexualidade questionada. O que é que esse exemplo nos diz? Um hábitos no futebol de campo, por exemplo, quando há uma formação de barreira para uma cobrança de falta, os homens colocam as mãos aonde? Nos órgãos genitais. Para proteger lá os testículos e o pênis. Que é onde a bola, se bater em mim, é onde a bola vai doer mais. As mulheres fazem isso também. Mas só que ela não tem pênis e nem testículo. Ou seja, são tão acostumadas a ver esses hábitos que repete. A Maria pode até me corrigir se estiver errado. Eu acho que uma bolada no seio dói mais do que se bater só aqui, assim, na região do pubis, por exemplo. Então, em tese, o que era para a mulher fazer? Proteger uma área com uma mão e proteger a outra área, os seios, os 2 seios, com o outro braço. Se vocês perceberem, algumas delas já estão fazendo isso. Alguns homens também já fazem isso, né? Bota meio que no rosto, né? A mão no rosto e a outra mão no órgão genital. Mas você vai cansar de ver no futebol feminino a mulher botando a mão no testículo que não tem. Porque é um hábitos do futebol que ela incorpora. Então, hábitos são as atitudes, é a regularidade daquele comportamento, né, que se torna praticamente tem uma convenção, né? E o campo é aquele algo mais abrangente que pode conversar entre a economia de cada campo, certo? Nós estamos aqui falando de 2 campos. O campo esportivo, dos esportes, e o campo da sociologia. Mas nós estamos dialogando esses 2 campos, mas eles são campos autônomos, separados. Certo? Dar bom dia está no hábitos da sociologia, do social. Lateral com as mãos está no hábitos do campo esportivo futebol. Ok?
Deu para entender ou eu expliquei muito difícil? Não, deu para entender, professor. Tá, Eu você reparei me... nisso já, que você falou. Como é? Eu já reparei que as mulheres fazem isso no futebol feminino. Já tinha Isso, reparado. isso. Como muito comportamento de outros esportes, a gente também faz, né? Por hábito. A gente vê aquele Faz, esporte tanto faz. e gesto motor, tipo, coisa que não tem nem pra quê, a E, gente vai lá e repete. olha, nas aulas que eu dou de badminton, por exemplo, quem vem do tênis, ele quer dar o backhand, que é quando a peteca vem na sua esquerda e você é destro, ele quer pegar a raquete de badminton com as duas mãos. Porque ele veio do tênis, é um hábitos do tênis. Você jogar na direita, no seu forehand, com uma mão, e na esquerda, no backhand, com as duas mãos, ele vai lá e pega a raquete do badminton com as duas. Mas só que no badminton não há esse golpe. No badminton sempre será com uma mão, seja ele backhand ou seja ele forehand. Mas é um hábito que ele traz para um outro esporte, o que dificulta a aprendizagem. É mais fácil uma pessoa que não tem. Você vê como as coisas são. Pode parecer contraditório, né? É mais fácil, mais rápida e mais, por exemplo, tirar tudo isso para poder ressignificar e reconstruir. Quem não tem, já constrói. Lógico que isso é de uma forma geral. Não dizendo que todo mundo que sai do tênis, por exemplo, vai. Não, não é isso. De uma forma geral, a aprendizagem se dá mais rápida numa pessoa que não, no badminton, numa pessoa que não tenha tido uma experiência, né, com esportes de raquete, porque ele não vai trazer os vícios. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tenha jogado tênis não possa aprender rapidamente o badminton. É só de uma forma geral. Na realidade, tudo que eu falar aqui, vocês já leiam como de uma forma geral, tá? Aí o Tubino, eu vou passar o Tubino porque a gente falou dele especificamente, né? Do esporte educação, do participação e do performance. Inclusive, teve pegadinha do Tubino no Kahoot, né? Que vocês ficaram no início chateados comigo, mas depois deixaram passar, né? Que era enquanto a possibilidade do esporte na escola, né? Aí vem o Norbert Elias, que é um alemão, aí ele já é um autor importante a, a sociologia e a nossa área, né? Porque ele vai dizer o seguinte, o que está tudo aí escrito, né? O esporte não pode ser visto separadamente de outros aspectos do processo histórico das sociedades. A gente falou desse crescimento do capitalismo junto ao esporte, né? O esporte indo junto ao capitalismo, crescendo, não pode. Ele diz que não pode ser, não pode separar isso. Eles vêm junto, né? Juntos. Logicamente que sendo autônomos, mas andando juntos. Compreende que a burguesia que conquistou o poder através das revoluções francesa industrial pregava a ideologia de ordem, a obediência às regras, né? Onde o poder de quem tem o capital, né? Que no caso aí é a burguesia, eu vou estar sempre ali naquele patamar de poderio e todos vocês vão fazer o que eu mandar, julga-se todo o resto da sociedade, né? E aí ele utiliza até o ordem e progresso, né, que é o lema da nossa bandeira. A violência das guerras e dos jogos e passatempos foram substituídos pelo acordo ou contrato através
da parlamentarização e da esportivização, né? Assimilar e aceitar as regras, o respeito ao outro, são aspectos do esporte que possuem alto e que possuem impacto reconhecido no processo de socialização das crianças e jovens. Isso aí ele está querendo dizer o quê? Tudo que a gente preconiza do esporte, por exemplo, eu vou dar uma aula de um determinado esporte, qualquer um que vocês estiverem pensando, ou de uma luta, ou, enfim, da educação física de uma forma geral, ele diz que eu posso utilizar isso, aqui no caso o esporte, para ser mais específico, eu posso ter o esporte, a partir daquele esporte, eu posso fazer com que esse meu aluno, aqueles indivíduos que estão naquela aula, eles tirem daquele ambiente e levem para a sociedade. Assim como se espera que ele traga da sociedade para dentro das aulas, né? Aí vai falar de tratar sobre fair play, ética, saber perder, saber vencer, inclusive a gente até discutiu sobre isso, né? Nós sabemos que as crianças, principalmente, elas têm uma dificuldade enorme do saber perder e vencer. E a partir de uma aula de esportes, de um futebol, de um vôlei, de um basquete, a gente pode sim fazer com que elas compreendam esse processo de perder e vencer e que ela leve isso para outros âmbitos sociais, né? Por isso que ele chama isso de processo civilizador, né? Porque ele vai dizer que um indivíduo, um cidadão, que perdeu algo, vamos supor, a mulher deixou ele por outro, ele vai lá e mata a mulher e o outro. Isso aí não tem nada de civilizatório, né? Isso aí é o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, não é simplesmente saber perder e vencer um jogo, uma partida, mas é na vida. Porque, vamos combinar, a maioria das vezes você vai perder, inclusive, né? Então, se você não lidar com isso, não souber lidar com as derrotas que você vai ter na sua vida, né? Você vai se frustrar muito e pode cometer erros inadmissíveis que não tem volta, né? Suicídio, matar outra pessoa, né? E aí a gente vê muito isso nos bullying da vida que as crianças fazem com a outra, né? E por aí vai, né? Eu não sei se eu disse a vocês, mas eu dei uma aula lá no IF de Parnamirim, eu chamei os capitães de cada time e falei assim, ó, vocês vão aqui fazer tudo errado no jogo, vão pegar a bola com a mão, vai dizer que não foi mão, vocês vão dizer que o lateral é de vocês, vocês sabendo que é do outro, vocês vão fazer confusões claras e óbvias, e eu vou apitar roubando por vezes para um e roubando por vezes para outro, para ver o comportamento dos outros alunos. O tema da aula era ética, fair play, essas coisas, né? Beleza, aí só nós três sabíamos da história. Começou o jogo, eu tive que parar, depois de um determinado período, porque eles não estavam mais se comportando como civilizados. Eles já estavam brigando, eles já estavam querendo dar soco na cara do outro, chute nas costelas do outro, empurrar. Ou seja, perceba que algo que acontece no jogo, ou não acontece, de um juiz marcar algo errado. Acontece. Quantos jogos vocês percebem? Eu fui para um jogo do ABC, para mim é inesquecível esse jogo. Eu não me lembro agora, o jogo eu me lembro, eu não me lembro o adversário. A gente leu como roubo do árbitro e começou a jogar coisa dentro do gramado, quebrar as coisas, o alambrado, querer derrubar o alambrado para entrar e bater no cara. O que é que isso tem de civilizado? Nada. Você está quebrando um patrimônio que é do seu clube, você está jogando coisas dentro do gramado que vai prejudicar o seu clube, fora que pode pegar em alguém, machucar alguém, esse alguém pode ir para o hospital, bater, brigar com ato, bandeira,
Até que ponto você vai bater, né? Na raiva você vai trucidar a pessoa. Então, assim, não tem nada de civilizatório nisso. Então, o Elias, ele vai dizer o quê? Por exemplo, o goleiro da Copa de 50, né? Na Copa de 50 do Brasil lá, Barbosa, que todo mundo culpou no Brasil ter perdido aquela Copa para o Uruguai, no Maracanã. Uma entrevista que ele deu antes dele falecer, ele disse assim, o maior tempo de pena para uma pessoa que comete qualquer crime no Brasil é 30 anos, eu já passei disso. E não esquecem, ou seja, o que é que tem de civilizador manter algo tão prejudicial àquela pessoa, né? Da pessoa ao ponto de se comparar a um criminoso, né? E a gente fica lá, ó, martirizando o sujeito. A gente só perdeu por sua causa. Você falhou, foi culpa sua. E fica, sabe? Homem, saiba perder, perdeu, acabou. Se ele falhou ou não, acabou, perdeu. Perdeu. O 7-1, o 7-1 da Alemanha. É porque Filipão é isso, Filipão é aquilo? Não, por causa disso. Homem, perdeu, acabou, tchau. É pegar aquilo como lição e melhorar, e pronto. E pronto. E não ficar lá, ó, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. O coitado lá como é o volante lá, Fernandinho. Dizem que Fernandinho, até hoje falam, ó, Fernandinho estava no 7-1 e Fernandinho entrou para substituir Casemiro na Bélgica 2-1. Ele é que trouxe a má corrente para o Brasil, ele é que é azarado. Meu amigo, peraí, mano. Gosta, sabe, de ficar esmagando a pessoa, né? Aí o Elias, ele critica exatamente isso, né? Nós temos esse desejo, essa gana de achar culpado para as coisas, um grupo de pessoas é culpado, uma pessoa é culpada e tal, mas você não olha para você, enquanto ser social, né? Por que que chegou ao ponto do Brasil ter perdido 7-1? Aí fica culpando a seleção e Felipão. E antes de tudo para chegar lá? E o depois? Então, assim, tem que ter uma percepção mais ampla e maior e sempre tentar um processo civilizador. Sempre tentar melhorar. É isso que o Norbert Elias, ele prega. E aí ele fala que a educação é uma fonte importantíssima nesse processo, né? E de fato é, né? Vamos combinar. E o Alan Gutmann, para a gente terminar, acho que termina com ele, não tem um grátis. Pronto, o Alan Gutmann, ele, inclusive, um dos professores que eu convidei para fala para a gente aprender mais um pouco, né? Ele vai falar muito do Gutmann, né? Desse esporte moderno, né? Então eu não vou nem me adentrar muito, eu vou deixar para ele tratar disso. Mas o Alan Gutmann, ele fala muito da compreensão do moderno. Para eu poder compreender o moderno, eu teria que compreender como ele já foi um dia, né? Os antigos, principalmente ainda os gregos e romanos, né? Visto que os gregos, né, como vocês bem sabem, é o pai, né, das Olimpíadas, enfim. A civilização grega, ela é muito marcada pelo desporto, né, pelos esportes, né. Então, ele pensa muito assim, como é que eu posso pensar hoje se eu não compreendo o que já foi um dia, né? No romano, por exemplo, o Coliseu de Roma, né, um contra o outro até matar, né? Eu tenho que entender esse contexto, né? E aí ele vai subdividir, né? Um, dois, três, quatro, em seis, né? Ele vai falar de secularismo, que são as características do esporte e as épocas, né? Em cada época, né? A igualdade, né? Os esportes assumem igualdade, qualquer um pratica, né?
Especialização é profissional do esporte, em modo geral, né? Pensando antigamente, né? E pensando hoje, né? Sempre indo e voltando, tá? Racionalização é a natureza de regras, agora como artefato cultural. Pensem sempre assim, ó. Eu tenho que buscar lá atrás para entender hoje. Quais eram as regras e quais são as regras? A burocratização, a administração e desenvolvimento do esporte, tá? Como ele era antes e como é que ele era hoje? E a quantificação e recorde, né? Tornou-se mensurável. Como é que era isso antes e como é que é isso hoje? Então, o Gutmann, ele sempre vai pensar assim, né? E se eu penso como é antes e penso como é hoje, eu não posso pensar apenas no esporte. Eu tenho que pensar no contexto social também. Ou vocês acham que lá em Roma ainda existe no Coliseu ou tá um leão solto com um cara para matar? Não. Então, eu tenho que entender todo esse contexto. E eu vou deixar até para ele falar mais sobre isso. Mas já deu uma pincelada. E o Bratt, que vocês devem conhecer, o Walter Bratt, né? Ele vai, de fato, entrar na questão do capitalismo do esporte, que a gente tanto vem falando, né, nas nossas aulas, né? Competição, rendimento, que isso são características típicas do capitalismo, né? A competição, eu tenho que ser melhor que o outro, a minha empresa tem que ser melhor que a outra, tem que ganhar do outro, eu tenho que ser sempre estar em primeiro, né? E o rendimento é o quê? Ó, tem que trabalhar para poder fazer isso, ó, tem que bater meta, tem que fazer isso, fazer isso. E ele fala que isso também se aplica ao esporte e eles cresceram juntos. Pessoal, aqui eu tenho algumas referências, tá? Pessoal, eu fui claro, deu para compreender. Sim, deu sim. Ficou bom. Eu vou aqui descompartilhar, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar ou perguntar? Fiquem à vontade. Eu sei que vocês hoje ficaram mais ouvindo do que e participaram um pouco, mas se vocês quiserem falar algo, pode ficar à vontade, viu? Lógico que eu estou falando só do esporte, é porque é cada vez dos esportes, né? Mas é lógico que a gente pode ampliar isso para outros âmbitos, né? Se a gente for pensar no bacharelado, né? Por exemplo, pensar numa academia e tal, é lógico que esses conceitos de rendimento, de capitalismo estão ali, né? Você abrir as academias por quê? Mesmo dentro de uma pandemia, né? Diga aí, Diogo, quer falar? Não, não, tranquilo, tá só Show. pensando aqui. Então podemos, né? Rafael, Põe, Hernando. só para ter uma dúvidazinha sobre o seminário, que na aula passada não pude participar. Certo, diga lá. Eu vi que o tema lá no meu era deficiência, né? Esportes e deficiência, não é isso? Isso. Aí o que é que você quer exatamente do seminário? Como vai ser a apresentação? Tipo assim, eu não participei. Hernando, eu falei o seguinte, Luiz e Diogo é o primeiro grupo, né? Dia 8. Isso, Hernando e Rafael é dia 10, né? exato. E Raul, Maria e Everton é dia 15. Luiz e Diogo pegou esporte e gênero, você pegou deficiência, e Raul, Maria e Everton pegou ética, né? Pronto. O que é que eu imagino que vocês podem estar fazendo, né? Eu, particularmente, você já deve ter percebido, eu não gosto muito de ditar alguma regra, alguma coisa do tipo, não. Eu deixo bem à vontade, na autonomia de vocês mesmo. Mas, assim, para também não dar nenhuma luz, né? Se você pensa em esporte e deficiência, que relação você consegue encontrar nessas duas áreas, entendeu? Certo. Quando eu penso o esporte e quando eu penso a deficiência, eu posso pensar ele enquanto esporte de alto rendimento e a deficiência. Eu posso pensar ele em esporte escolar e a deficiência.
Eu posso pensar em questões pedagógicas, já que é pedagogia dos esportes, né? Uhum. Na pedagogia do esporte com a deficiência. Você tenta fazer essa relação como eu fiz aqui, né? Eu falei do gênero, das questões de gênero, por exemplo, e fui conversando aqui com vocês e fui citando a Marta, aí depois fui Certo. para as sociais, né? Uhum. De que não é só o esporte, também na sociedade brasileira. E o que você achar interessante, porque assim, a minha ideia é que vocês apresentem em até 30 minutos e depois a gente discuta todo mundo junto, entendeu? Pronto, tranquilo. A apresentação. Compreendi. Não é nem o que não é nem o que é certo e o que é errado, não. É a partir do que vocês vão trazer, a gente discutir e acrescentar algo, entendeu? Tranquilo. Beleza. É tranquilo, Hernando. Não vai ficar nervoso, nem vai perder seu sono por causa disso, não. Não, tá certo, tranquilo. Porque como eu não tinha visto a aula, aí eu tava meio que perdido, né? Pronto. Como fazer. Então, assim, vocês trazem o que vocês acham interessante, o que vocês pesquisaram, se vocês quiserem trazer algum autor que falou alguma coisa que vocês leram, do jeito que vocês quiserem, imagem, se quiser passar um vídeo, porque vocês mesmo, aí o que é que eu pedi, né? Eu acho que a única coisa que eu pedi foi que vocês me mandassem para o meu e-mail a apresentação de vocês, né? Uhum. Só para constar que eu recebi por e-mail, mas vocês mesmos podem aí apresentar, né? A partir daí, né? O Diogo, o Hernani, qualquer um pode fazer uma apresentação, né? Do seu próprio computador e você mesmo passando os slides, você mesmo colocando os vídeos e eu fico aqui como funciona. Tá certo. Tranquilo, então. Você pode mandar pelo meu WhatsApp, você pode mandar no dia que for apresentar. Professor, a gente vai apresentar hoje, eu estou enviando para você, para o seu WhatsApp, para o seu e-mail. Aqui é a apresentação da gente, dos slides. Certo. Não tem problema nenhum, beleza? Tranquilo, então. Valeu, obrigado. Não precisa, por nada, não precisa de parte escrita, não precisa de nada disso. Tá certo, beleza. Basta os slides, viu? Tá bom, valeu. Valeu. Podemos ir? Pra mim, sim. Fechado, muito massa. Estou liberado? Liberado. Vou parar. Beleza. Vou parar de gravar aqui, viu?